parte da obra que eu mais gosto, que é a montagem das carpintarias. Uma vez que já temos as janelas, já podemos começar a montar os móveis de cozinha. Ontem tiveram até muito tarde a montar a cozinha e vamos então espreitar como é que tudo ficou. Então, chegamos à cozinha mais fofinha do momento, não vale a pena dizer o contrário, porque eu não aceito. A cozinha ficou tal e qual como idealizei. Foi produzida pela Traços Design, a carpintaria responsável pelos móveis da cozinha e também pelos móveis que vão ser instalados no exterior. Com quem elaborei todo o projeto ao detalhe, definimos os desenhos, os acabamentos e vimos tudo ao milímetro. Claro que houve aqui alguns pormenores que me correram também logo na primeira vez, até porque na primeira montagem é muito difícil uma cozinha ficar logo aqui 100%, porque são móveis feitos à medida e têm que encaixar em medidas específicas e às vezes também não é muito fácil conseguir garantir logo uma montagem 100% na primeira vez. Contudo, a equipa da Traços Design tiveram ontem aqui até às tantas, deram o seu melhor, fizeram aquilo que podiam para me deixar a cozinha prontinha. Mas não foi possível e isso é perfeitamente normal, expectável, até porque eu já estou bastante habituada a que isso aconteça. Mas eu vou aproveitar para vos mostrar já o que está e os interiores, como é que pensei um bocadinho a cozinha, até porque este espaço é muito pequenino, estamos a falar de uma cozinha com 2,5 metros de comprimento, se calhar nem isso, portanto, como devem perceber, é mesmo muito pequenina e aqui tentei rentabilizar cada espacinho, cada gaveta, cada porta, para ficar uma cozinha minimamente funcional. Então, aqui a minha preocupação foi que a cozinha tivesse uma bancada relativamente generosa, porque como a cozinha é muito pequenina, o espaço de trabalho é fundamental. E então aqui optei por não colocar móveis altos e colocá-los então no tal nicho que separava a casa de banho da cozinha. Lembro-se de ter falado disso logo no início? Portanto, temos um combinado, com o congelador em baixo e o frigorífico em cima. Lá em cima estão duas portinhas que é onde está o ar-condicionado, também lembram-se de ter falado disso. E depois temos aqui um módulo pequenino em cima e outro módulo pequenino em baixo. Para a arrumação, ainda há aqui um nicho para colocar, por exemplo, uma máquina de café. Neste projeto optei por colocar todos os eletrodomésticos encastrados, porque como a cozinha é muito pequenina, se os eletrodomésticos ficassem pelo exterior, iria acabar por ocupar mais espaço visualmente. Portanto, com os eletrodomésticos integráveis, apesar de não serem tão eficientes, neste tipo de solução pequenina acabam por ser melhores porque conseguimos ter uma cozinha mais limpa e mais clean. Passando aqui para o lado da bancada, começamos pela parte do lava-louça, que vai ficar aqui, onde temos duas portas, uma gaveta. Isto é possível, por exemplo, numa cozinha feita à medida, porque eu pedi especificamente que isto fosse uma gaveta. Mesmo sendo no móvel do lava-louça, se levar um recorte na zona do sifão, é perfeitamente execuível. E acaba por mudar mais a arrumação, por exemplo, colocar a esponja, os detergentes, num móvel que se calhar seria inútil. E na parte de baixo vai ficar então o caixote do lixo. O caixote do lixo com reciclagem, claro. A seguir temos logo a máquina de lavar louça, colocamos uma máquina de 45 cm. O normal é 60 cm, que é aquilo que nós por norma temos nas nossas casas, mas como esta cozinha era meio pequenina, ficamos então com uma máquina de lavar de 45 cm. Logo a seguir temos a zona da placa e do forno. O forno também é um forno compacto para dar mais alguma arrumação, por exemplo, na parte de baixo, em que eu consigo ter uma gaveta mais alta para arrumar, por exemplo, os tachos e peças que ocupam muito mais volume. Em vez de ter um forno de 60, que é o normal também, este acaba por ser suficientemente para a casa em si. Não se vai fazer muitos cozinhados e nada muito elaborado, portanto um forno compacto é perfeitamente viável. E logo a seguir temos uma porta com 6 estrelas, que é bastante útil ficar ao lado do fogão para colocarmos, por exemplo, os temperos e alguns acessórios para cozinhar. Relativamente às tomadas, não sei se vocês se lembram quando eu falei no início na parte da eletricidade que eu não queria tomadas na bancada, ou seja, à vista no revestimento entre móveis, porque como isto é um espaço aberto e relativamente pequeno, não ia ficar tão bonito ficar aqui com duas tomadas aqui diretamente. Então, a solução foi colocá-las lateralmente e fixas nos móveis superiores e assim ninguém vê e ficam escondidas. Outra
coisa que eu também peço sempre em quase todas as cozinhas e sempre que é possível é a iluminação aqui na parte de cima dos móveis, porque vai-me dar iluminação direta para a bancada de trabalho e é muito mais confortável e muito mais agradável cozinharmos assim. E se for feita originalmente em fábrica, acaba por ser muito fácil de aplicar. Outra coisa que eu tenho em consideração na escolha da cor da luz da cozinha é o facto da luz não ser uma cor demasiado fria. E por isso eu peço sempre que a luz da cozinha, principalmente da calha, seja na cor 3000K, ao contrário do usual que é o 4000K. Como por exemplo que a luz que vem da origem do exaustor é uma cor muito mais fria. Aqui é mais uma questão pessoal, mas que eu prefiro este ambiente mais acolhedor e mais aconchegante mesmo na cozinha. Os móveis superiores não têm nada de especial, são apenas prateleiras. E depois aqui duas portas onde temos o exaustor embutido e tentamos reaproveitar ao máximo o espaço livre que não era ocupado pelo exaustor. O exaustor também é integrável por baixo para não se ver nada e assim até quase parecemos uma cozinha sem exaustor, mas ele na realidade existe. E a nível de remates, prefiro sempre que o rodapé da cozinha seja igual ao da casa, ou seja, se o rodapé da casa tiver 10 cm de altura, o rodapé da cozinha ser da mesma altura, que é para quando o móvel se intersetar com a parede ter ali uma continuidade do rodapé. De preferência que o rodapé também seja igual às portas e não, por exemplo, de alumínio ou de PVC, acaba por ser diferente e acaba também por ser mais um ponto de destaque. E aqui a ideia é que o rodapé seja quase simulado com as portas. Outro ponto que eu tenho imenso cuidado a pedir aos carpinteiros nos desenhos de pormenor de uma cozinha é o facto de não termos ilhargas entre os móveis e a parede. Eu gosto que o móvel acabe exatamente quando se une com a parede, sem termos ali necessariamente mais uma ilharga com mais uma vista, o que torna o móvel também muito mais clean, uma vista muito mais fluida, sem peças de remate ou de acabamento, em que dá a ideia mesmo que a porta foi exatamente projetada para esta cozinha e os móveis ficam ali todos direitinhos, sem peças de remate, de parede a parede. Por vezes nem sempre é possível, porque eu compreendo que, principalmente numa remodelação, que as paredes até estão relativamente tortas e essas peças de remate fazem falta. Contudo, quando uma cozinha é projetada à medida, há forma de disfarçar estas ilhargas ou estas peças de remate. Por exemplo, tentar colocar a porta mais encostada à parede e esta peça de remate fica alinhada com o móvel na parte de trás da porta. O acabamento foi das coisas que eu tive aqui algumas dificuldades em idealizar para esta casa, o tipo de acabamento de cozinha, porque lá está, nós temos acesso a muita coisa e às vezes acabamos por nos perder e perceber o que é que encaixa melhor em cada projeto e em cada casa. Aqui eu queria muito o pinho que vocês já conhecem dos nossos projetos, pinho com nós, e com a nossa velatura branca, que também aplicamos muito no pinho, tal como aplicamos no teto desta zona. Portanto, fazia sentido incluir aqui este elemento de madeira na cozinha, porque eu acho que dá aqui um conforto a este espaço pequenino. Com isto, os móveis de baixo ficaram então em pinho, para ficarem a alguma distância do pinho do teto, porque eu não conseguiria garantir o mesmo tom, então optei por colocá-los em baixo e não em cima. E em cima mantemos o mesmo ripado, quase como temos no teto, para dar aqui também alguma textura a esta cozinha. Estas portas também são feitas em fábrica e eu pedi especificamente à Justice Design para me fazer este padrão nestas portas e em que eles fizeram exatamente aquela medida que eu tinha pedido, aquela distância, aquela profundidade e ficou exatamente como aquilo que eu idealizei. Porque eu ainda não tinha visto ao vivo como é que elas iam ficar, só vi ontem quando foram montadas e estou muito contente com o resultado. E aproveitando que estamos a falar dos móveis da cozinha, vou-vos também explicar o que é que nós fizemos aqui no exterior.
A equipa do Traços Design foi também responsável por ter criado esta parte do projeto. Eu queria manter o mesmo acabamento que estava no interior, apesar de estarmos no exterior, esta zona vai ser coberta com uma pérola. Ainda assim, as portas, ou seja, as frentes destes móveis, foram reforçadas com um verniz próprio para o exterior. Uma vez que estes móveis estão no exterior e por causa da umidade e porque eu tenho noção que pode ser um problema, então pedi à Traços Design para me fazer estes móveis sem fundo, porque o facto de fazermos um caixote fechado, pela umidade que está no exterior, pode de alguma maneira abafar o que está dentro do móvel. E então aqui a solução foi fazermos mesmo os módulos sem fundo. Eles não encostam exatamente à parede e assim conseguimos fazer aqui uma circulação de ar, uma vez que estamos a falar dos móveis exterior, e é muito importante que haja esta circulação de ar e que o módulo não seja totalmente fechado. Como vocês já perceberam, a cozinha do interior é muito pequenina e eu precisava aqui de algum apoio para esta casinha, porque no fundo nós não temos uma despensa. Então o que é que eu pensei? Como esta zona eu queria que fosse uma zona de um espaço de lazer, uma zona agradável para estarmos, ter uma refeição no exterior, eu quis então criar estes móveis que fossem igualmente bonitos como os móveis interiores e não fossem meramente os móveis de exterior ou os móveis de despensa ou de arrumos, e por isso fiz questão de fazer este desenho para se enquadrar neste espaço. Por isso, temos então dois módulos altos que criam aqui uma simetria do espaço e tornam esta zona um bocadinho mais harmoniosa, e estes móveis, apesar de serem altos e serem ainda relativamente volumosos, como tem este acabamento em pinho, acabam por conjugar neste conjunto todo que eu idealizei para este pátio. Acrescentando que são móveis para arrumação, daquela arrumação muito chata, que muitas vezes nem sequer sabemos onde é que devemos arrumar. Nestes móveis, por exemplo, podemos colocar o aspirador, a esfregona, a vassoura, a pá, os produtos de limpeza, a tábua de passar a ferro, ou seja, tudo o que seja volumoso e que ocupe muito espaço no interior. Para além disso, eu tinha dito no início que o termoacumulador iria ficar aqui, mas entretanto nós colocamos no sótão, então ainda vamos ficar com mais um módulo de arrumação extra, porque a arrumação é sempre bem-vinda. Depois temos ainda uma pequena bancada que vai servir para ter um lava-loiça ou uma pia, para, sei lá, por exemplo, para passar alguma roupa por água ou para lavar alguns pratos quando comemos no exterior. Eu acho que é sempre bom termos um ponto de água no espaço exterior e principalmente para podermos lavar alguma coisa. E também tem um espaço para colocar uma máquina de lavar roupa, porque nós no interior não temos espaço, porque a cozinha é mesmo muito pequenina, mal como a máquina de lavar louça, então a máquina de lavar roupa fica no exterior. Eu pessoalmente até prefiro tudo o que seja zona de lavandaria que fique no exterior, por duas razões: pela questão do barulho, porque uma máquina de lavar roupa e também as de secar fazem muito barulho, e pela questão da umidade, por não tanto a máquina de lavar roupa, mas por exemplo uma máquina de secar roupa gera muita umidade numa divisão, e se tiver num espaço exterior, obviamente que é muito melhor. Por isso, eu diria que este espaço é no fundo quase uma zona multifunções, porque temos arrumação, temos uma zona para preparar alguma comida ou dar algum apoio, porque podemos perfeitamente colocar um grelhador em cima da bancada e ainda conseguimos ter um espaço para lavandaria.